de tinta aquarela. E para utilizar a tinta aquarela, você pode colocar água numa xícara e usar uma superfície de tampa plástica ou de tampa de vidro, ou um prato, né, que você queira utilizar também. E aí você vai misturar com a água a tinta. Então vai colocar a tinta e vai misturar com a água e vai pintando. E aí, no caso aqui, eu coloquei a cor branca, azul, vermelho. Eu vou misturando um pouquinho, dando umas cores diferentes. Ele tá um azul bem clarinho lá em cima, e aqui eu coloquei o vermelho e fica um céu meio rosado. Então eu vou preencher com essas duas cores, com azul claro, com céu meio rosado, essa parte de cima da pintura, usando um pincel de cerdas macias, porque aí fica mais fácil de pintar. Cerdas duras, nesse caso, já não dá para trabalhar, já fica bem difícil. O ideal é cerdas macias. Veja que esse pincel ele já é diferente do primeiro que eu usei. O primeiro ele é um pincel de modelo chato, que ele é quadradinho, e esse daqui já é um modelo redondo, né? Então as cerdas são formatos diferentes, porém ambos de cerdas macias. O papel ele é o papel Canson, 300 gramas, que a gramatura dele, por ser 300, fica mais fácil de absorver essa tinta aguada. Como se ele puxasse essa água para o papel e não rasgasse o papel, porque é um papel mais resistente, próprio para tinta aquarela, para trabalhar com água na pintura. Se você quiser fazer a experiência também com tinta guache e água, também dá certo. Fica um trabalho aguado e um trabalho bonito também, e fácil de pintar. Então, se você não tiver a tinta aquarela, pode fazer experiência com tinta guache escolar também, e usando água e ganhando esse efeito aquarelado. Tem duas formas de utilizar a tinta aquarela. Você pode tanto aproveitar e misturar com água para dar o efeito aquarelado, quanto em momentos da pintura utilizar a tinta diretamente sem água, para dar um efeito mais consistente também na pintura. Então vai do que você está planejando, do que você está fazendo. Você pode perceber que vai ter horas que você pode utilizar a tinta com água ou a tinta diretamente, dependendo da situação, sem misturar com água.
Este outro pincel, ele já tem as cerdas abertas, então por ser um pincel já envelhecido, então ele já não fica mais retinho, ele já está espanado com as cerdas abertas. Então eu aproveito às vezes para utilizar e dar um efeito diferente. Aqui eu coloco um verde escuro e vou trabalhando cores sobre cores e misturando. Às vezes formando uma cor diferente que eu não tenho com outra cor. Então, para isso é importante a gente misturar essas cores num local, numa bandejinha, justamente para ter a opção de misturar uma cor com a outra e formar outra cor. Na verdade, a gente vai formar o quê? Uma tonalidade diferente de uma cor que a gente já tem. E até mesmo uma cor diferente que a gente não tem. Então é importante essa descoberta, é fazer a experiência de ir misturando as cores. Aqui eu já deixo a tinta mais forte, já não deixo o efeito tão aguado. E lá no fundo fazendo a montanha, deixando clarinha. Vou trazendo a tinta e trabalhar agora outras duas cores próximas a essa montanha. Vou trabalhar uma mistura de cores. Usando o marrom e o preto, eu formei uma cor que não é nem marrom nem preto, é uma mistura dos dois. Então é como se fosse um marrom mais escuro e também não chega a ser tão preto quanto o preto. E aqui eu começo a trabalhar o tronco de 2 coqueiros e do outro lado o tronco de uma árvore. A princípio eu pensei em fazer mais coqueiros, deixei o tronco meio tortinho, como se fosse o tronco de um coqueiro, e de repente eu mudei de ideia para uma árvore em outro formato. Este pincel, ele, na hora que eu faço os detalhes das folhas, ele se abre um pouco, então é como se formasse 2 linhas de folha e aí preenche mais rápido, mas o sistema é o mesmo, formar a linha, puxar para baixo e obter o desenho do coqueiro.
Aqui coloquei um verde e um pouco de marrom também para escurecer. Uma cor laranja, que foi uma mistura que eu fiz do amarelo com um pouco de vermelho, e agora o vermelho. O pincel, ele é bem acertadinho, ele tem cerdas macias, ele não está aberto, mas eu pressiono até abrir todas as cerdas para ficar melhor o efeito dessa folhagem. Às vezes você pode trocar de pincel, que cada um vai dar um efeito diferente de folhagem.